Bem-vindos à nossa Escola de Discípulos, Igreja de Cristo. Amém? A vocês que estão presentes, agora os nossos amigos da internet também, né? Que tem um pessoal acompanhando a Escola de Discípulos aí de vários lugares. Tenho recebido recados maravilhosos de pessoas que têm acompanhado. Que bom, né? Que não está abençoando só nós aqui. Amém. Na nossa igreja local, mas também pessoas que estão sendo alcançadas. Tem gente que fica me cobrando. E a outra aula é quando? Quando que vai postar? E nós já postamos a aula, né? Se eu não me engano, acho que já está no canal do YouTube. Quem lembra o tema da última aula? Bora, gente. Não vou começar perguntando os versículos. Pescou, Enes? Aqui eu vi, hein? O arrependimento e o reino de Deus. Vamos lá, quem decorou o versículo? Eu escolhi pessoas, não foi? Escolhi quem? Escolhi Eli. Escolhi Tamires. Escolhi Lorena. Vamos lá? Atos 2:36. Esteja absolutamente certo toda a casa de Israel de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor Cristo. Amém? Amém. Tamires. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Dois quantos? Eli, deixei você por último para dar uma chance. Chega todo com complicação. Vamos lá. Eu gravei no celular, mas gravei agora também. Vai lá. Esteja absolutamente certo toda a casa de Israel de que Jesus, que vós crucificastes, Deus o fizeste. Deus o fizeste? Peraí. Deus o fez. Sem cola, Marcelo. Ela que dedurou, agora fica nessa pegada. Vou botar bastante chovendo. Vou até me encostar no pelo, não. Vou até me encostar, filho. Peraí, dois altos. Valendo. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel de que Esse Jesus. este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Atos 2:36. Ah, vamos dar uma pausa aí, né? Essa pausa aí. Depois dos dois altos, né? Dois altos. Então, semana que vem que vai falar o nosso versículo vai ser mais 3 pessoas, né? A gente vai escolher aí Gabi, Tamile e Geisa. Amém? Tamires e Geisa. Amém? Na semana que vem, já a gente fala. Só falta essa é a nossa penúltima aula da matéria Plano de Deus. Na verdade, são, se eu não me engano, 3 matérias no primeiro módulo. Deixa eu conferir aqui. Aqui no meu tablet eu tenho... Cadê, Rosa? Tablet? Aqui não? Tá ali a chave. Pega lá, por favor. Mas eu sei que... são quantas matérias, Bernardo? Essa é o plano de Deus, né? O plano de Deus são 8 matérias, 8 lições. Sim, aí tem a segunda etapa que é... Segunda matéria são 10, 7 lições. Não, fala os temas. Essa matéria é o plano de Deus, a segunda matéria é... Fundamento do discipulado Fundamento. e a visão da igreja. Isso, então são 3 matérias no primeiro módulo, né? Fundamentos do discipulado e visão da igreja. Amém? E hoje nós estamos na penúltima do plano de Deus. Amém? Amém. E é importante você estar conectado com tudo isso. As leituras bíblicas que nós vamos fazer hoje, né? O tema da lição de hoje é a salvação pela fé. Amém? De início quero avisar que esse tema é muito polêmico. Mas nós não vamos entrar no campo da polêmica dessa questão da salvação pela fé, porque não é o nosso alvo aqui, mas é trazer talvez um esclarecimento básico do quanto é importante você entender, do quanto é importante você entender que em Jesus nós somos salvos pela fé. Amém? Amém. Nós vamos ler alguns textos importantes que são base para essa matéria.
A pessoa aqui da fileira da frente vai ler Atos capítulo 2, versículo 8 e 9. O pessoal da segunda fileira vai ler Romanos 5, 1 e 2. O pessoal da terceira fileira vai ler Romanos 10, 8 e 9. E o pessoal da quarta fileira vai ler Atos 20, versículo 21. A verdade central acerca dessa lição é a seguinte: somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O objetivo dessa lição é entender o que é a graça de Deus e o que é crer de verdade em Jesus. Então, talvez entender a graça de Deus seja um objetivo meio assim difícil da gente entender, mas ter uma percepção dessa graça sobre as nossas vidas. Amém? Então a gente vai ler alguns textos. Pessoal, o primeiro que está na frente é Efésios 2, versículo 8 e 9. Quem encontrou pode ler, por favor. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Não, Efésios 2, 8 e 9. Efésios, desculpa. Você falou Não, eu falei Efésios. Falou Atos. Que todo mundo abriu, porque o senhor falou Atos. Certeza, gente? Absoluto. Ainda bem que eu estou gravando. Viu? Efésios, né? Efésios 2, 8 e 9. 8 e 9. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Amém? Romanos 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos a esperança da glória de Deus. Alguém lê Romanos 10, 8 e 9. Mais do que ela diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? Atos 20, 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Amém? O que há de comum em todos esses versículos que nós lemos? Todos eles falam sobre a fé e sobre a graça. Amém? Amém. Os meios pelos quais nós fomos alcançados por Jesus. O tópico 1 da lição fala sobre salvos pela graça. Essa graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Nunca poderíamos nos salvar ou conseguir algo de Deus através dos nossos méritos. O que Deus fez é impagável. Para recebermos a salvação e bênçãos de Deus só mesmo pela graça, só mesmo por meio dessa graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É interessante nós entendermos esse aspecto da salvação, que é a graça, porque é um dos assuntos mais polêmicos do ponto de vista doutrinário, é a graça de Deus. Nós temos uma briga aí de mais de 400 anos entre calvinistas e arminianos, que vivem discutindo, né, esse versículo especificamente. Os calvinistas dizem que nós não fizemos nada para ser salvos, que tudo foi obra exclusiva do Espírito Santo e que nós não temos participação nenhuma na salvação a não ser responder a uma fé gerada pelo Espírito Santo. Os arminianos dizem não é bem assim. Nós cremos e esse crer nosso é nosso, mas essa fé que operou o crer não é nosso, é um dom. Então é uma briga aí de mais de 400 anos que a gente não vai entrar nesse aspecto. Mas nós vamos focar aqui um pouco na graça de Deus. A graça de Deus é de suas manifestações, talvez a mais absurda. Mais absurdo que qualquer coisa é a graça de Deus. Por quê? Primeiro porque não dá para entender a graça. Você recebe a graça e fica com aquela sensação de quem diz assim, é isso tudo mesmo? Essa é uma das sensações que a gente tem. É isso tudo mesmo? A outra sensação é, eu só tenho que crer. E a graça, ela traz justamente uma confusão em nossa mente, porque nós fomos doutrinados, desde a infância, a acreditar que tudo na vida tem um preço. E que tudo que conquistamos na vida, conquistamos ou porque fizemos por merecer, ou porque alguém nos deu, porque temos participação, por sangue, por aí vai. A graça de Deus quebra tudo isso. Primeiro porque não dá para entender graça querendo mérito.
Talvez a parábola que mais explique a graça de Deus seja a parábola dos trabalhadores da vinha, onde Jesus conta aquela história de que um homem tinha uma vinha e ele saiu logo cedo e foi procurar trabalhadores para sua vinha. Encontrou algumas pessoas, trouxe para trabalhar. Meio-dia ele foi novamente, encontrou outros trabalhadores. Quase no meio da tarde ele foi, encontrou outros trabalhadores. Pertinho de terminar o horário do expediente, ele foi, encontrou mais outros trabalhadores e trouxe. Na hora de pagar, ele pagou todos igual. Olhando do ponto de vista natural, se você fosse os trabalhadores da primeira hora, você não iria achar justo o pagamento. Você ia dizer, peraí, eu cheguei primeiro. Eu estou trabalhando desde cedo. Nem mesmo os trabalhadores da segunda hora iriam achar justo o pagamento dos trabalhadores que chegaram por últimos. É claro que, na verdade, eu falei 4, mas são 3 horários, se eu não me engano. São 3 horários porque falam de 3 dispensações do tempo de Deus, né? Primeira geração, a penúltima geração e nós que somos a última geração. Então fala das dispensações de Deus e de que Deus vai pagar todos iguais, porque na verdade não importa quem veio primeiro, não importa quem chegou por último, importa quem está disposto a pagar. E como é que isso se aplica na nossa vida? É mais ou menos assim, você olha para a sua vida cristã e você diz assim, poxa, eu passei a minha vida inteira na igreja, renunciando ao pecado, fugindo da aparência do mal, de repente o cara é bandido e ele tomou um monte de tiro, ele está lá no hospital e alguém chega lá e diz assim, quer aceitar Jesus, pisca. E a pessoa piscou e está salvo? Espera aí? Como é que pode isso? Aquele ladrão lá da cruz, o cara aprontou a vida inteira, ouviu o evangelho do reino, é tanto que ele pede para entrar no reino. E Jesus salvou ele. Então, no nosso orgulho religioso, nós não conseguimos aceitar a graça. Porque o maior absurdo da graça é afirmar que Deus nos ama incondicionalmente. Se eu fizer qualquer coisa de ruim, Deus não vai deixar de me amar mais do que Ele me ama. E isso não entra na nossa mente. O que eu faço para Deus me amar do jeito que Ele me ama? Nada. E o que eu posso fazer de tão ruim que Deus possa deixar de me amar? Nada também. Isso é a graça. Então não cabe na nossa mente religiosa, não cabe no nosso coração, não cabe. Imagine você que quando nós chegamos na igreja nós temos certeza que somos pecadores, que estamos perdidos, essa certeza a gente tem. Só que à medida que a gente vai caminhando na religião, nós começamos a achar que a gente merece ser salvo, que a gente vive uma vida de santidade, que a gente vive uma vida de oração. E aí tem uma parábola que é muito intrigante, né, em Lucas 18, que é a parábola do fariseu e do publicano. Que os dois estão orando e o publicano, o fariseu diz assim, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como esse publicano. Eu oro 3 vezes por dia, eu dou os meus dízimos. Agora esse homem, ele não é merecedor de estar aqui. E aquele publicano, né, bate no peito, não consegue levantar a cabeça para o alto, ele diz assim, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta assim, qual dos dois saiu justificado da presença de Deus? O publicano ou o fariseu? O publicano. Mas a gente gosta mais do fariseu. A gente até aceita que a pessoa faça essa oração no primeiro dia que ela se converta. Mas se depois de 10 anos de crente ela chegar aqui e bater no peito e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não consigo ficar fazendo as coisas certas. Meu Deus, eu sou uma pessoa falha. Meu Deus, como eu sou errado. Meu Deus, a gente vai olhar assim e dizer, como é que pode? 10 anos de crente. E ainda está assim. A gente gosta daquele assim, obrigado, Senhor, porque eu sou um homem de oração, uma pessoa que busca a tua presença, a tua face. A gente olha para essas pessoas aparentemente espirituais e acha que elas são aceitas por Deus pelo que elas fazem. Porque qual é o maior erro da religião? O maior erro da religião é nos ensinar que Deus nos aceita pelo que fazemos. E se você sustenta a sua relação com Deus baseado nisso, você vai ter muitos problemas. Porque todas as vezes que você errar, você vai ter a sensação de que foi para o fim da fila. Quem já ouviu essa expressão? Eu fui para o fim da fila, agora eu vou ter que pegar todos os degraus de novo. Pô, fulano me passou. Não, irmão, não existe fim da fila. Existe uma porta e um caminho. Quem entrou nele já está dentro. Amém? Então,
essa expressão da graça de Deus em nós, ela é interessante porque a gente precisa receber essa graça e participar dela. Amém? Amém. A fé que vem de Deus crê na graça dele. É pela habilidade da fé que acessamos a graça da salvação em Cristo. Quanto mais nos enchemos de sua palavra, mais cresce a nossa fé. Amém? Amém. Quer ter muita fé? Mergulhe na palavra. Quanto mais cresce nossa fé, mais entendemos e cremos que não podemos nada. Tudo vem dele por sua graça infinita e eterna. A graça não depende do que fazemos por Deus, mas do que Deus fez por nós. Pergunte às pessoas o que elas devem fazer para ir para o céu, e a maioria vai responder: sermos bons e corretos. As histórias de Jesus contradizem essa resposta. Tudo o que devemos fazer para ir para a eternidade é clamar socorro. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça. Não é o melhor livro sobre graça que eu já li, é muito bom, mas o melhor livro sobre graça que eu já li se chama Nas Garras da Graça. Esse é o livro. Sobre graça é o melhor livro, não é um livro teológico, né? É um livro romântico, mas que traz doutrinas da graça muito interessantes. É esse o significado da graça, o imerecido favor de Deus a nós. Devemos crer que somos salvos pela graça de Deus. A iniciativa de salvação veio dele. Amém? Amém. Sua graça é a expressão do seu amor. O sangue de Jesus foi derramado para nos perdoar e nos tornar justos, absolvidos e isentos de culpa, mesmo sem merecermos ou pedirmos. Graça é presente, é um dom e não recompensa. Não recebemos a salvação por mérito ou esforço próprio, pois nada que façamos poderia resolver o problema espiritual do pecado. Não temos que fazer boas obras para sermos salvos, mas devemos fazer boas obras porque somos salvos. Amém? Essa é a maior confusão que as pessoas fazem. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque sou salvo. Alguém lê, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Porque somos criaturas suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras. Diga assim para o seu irmão: você foi criado para as boas obras. Desde o início, Deus criou o homem para se perder? Não. Deus criou o homem para quê? Boas obras. Esse versículo é uma resposta a algumas perguntas, né? Ah, porque o homem caiu, aquela coisa toda, né? Deus não criou o homem para se perder, nem sequer para ser salvo. Efésios 1,4 diz que Deus criou o homem para ser santo. E esse versículo diz que Deus criou o homem para as boas obras. Quando somos resgatados por meio da salvação, devemos voltar a praticar as boas obras. Não porque as boas obras vão nos salvar, mas porque esse sempre foi o propósito eterno, desde o começo. O propósito eterno de Deus foi que fôssemos filhos semelhantes a Jesus. Jesus praticou alguma obra má? Não. Não. Então, por isso, nós voltamos às boas obras. Amém? Amém. Esse é o projeto de Deus. Gálatas 1, versículo 6 e versículo 9, por favor, alguém leia. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e versículo 9. Admira que tão depressa estejas passando daquilo que nos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 9. Assim como já o dissemos, agora de novo também o digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Amém? Gálatas é uma das epístolas mais importantes do Novo Testamento. Por quê? Porque Gálatas é a epístola que combate o legalismo. Os judeus, na sua grande maioria, até alguns messiânicos, odeiam essa epístola. Porque essa epístola aí, ela detona o legalismo judaico. O que é o legalismo? Querer agradar a Deus por meio da prática da lei. Nessa epístola aí, Paulo diz que todos aqueles que são da lei estão debaixo de maldição. É nessa epístola que ele faz um paralelo entre Agar e Sara, falando da antiga e da nova aliança.
Mas nessa exortação do versículo 6, ele fala assim: eu estou admirado com vocês, que tão depressa vocês tenham saído do evangelho de Cristo para outro evangelho. O que estava acontecendo aí? As pessoas tinham aceitado a graça de Deus, mas os judeus cristãos chegaram lá dizendo: não, olha, vocês já foram salvos, mas vocês ainda tem que fazer isso, ainda tem que fazer isso aqui, porque se vocês não fizerem, vocês estão perdidos. Até mesmo Pedro, né, teve essa postura. No capítulo 2, Paulo disse que chegou diante de todo mundo e repreendeu ele na cara, na frente de todo mundo. Por quê? Porque ele estava ali comendo com os irmãos, a comida que os irmãos comiam. De repente, quando Tiago chegou e chegou a tropa dos apóstolos, ele, vazou. Ai, Paulo, peraí, que negócio é esse? Quer dizer que antes do pessoal chegar, você está aqui sentando com a gente, né? Comendo um torreminho de porco. Aí chega os homens que não comem porco, você vaza. O negócio errado é esse, rapaz. Vocês estão querendo fazer o que com esse povo? E aí Paulo, ele pegava tão pesado nessa carta aí, que ele chega a dizer que se alguém apresentar outro evangelho, que não seja o que ele apresentou para aquele povo, que é o evangelho da graça, o escândalo da cruz, esse evangelho é amaldiçoado, ele fala. E aí ele chega a afirmar assim: olha, pode ser um anjo do céu que desça e apresente outro evangelho. E aí eu quero fazer uma pergunta: qual a religião ou a seita que nós temos no mundo que afirma que veio um anjo do céu e apresentou outro evangelho? Os mormons. Os mormons afirmam que um anjo veio e entregou a Joseph Smith um outro evangelho que se chama o Livro de Mormon. Só que Paulo já tinha advertido, bem antes, se pode ser um anjo e o próprio Satanás se transfigura em eu estou aqui para apresentar outro evangelho para você. Não existe outro evangelho. Existe o evangelho do reino, o evangelho da graça de Deus, que é esse evangelho que Jesus começou e que foi revelado na sua grande maioria a Paulo. Talvez o homem que mais teve revelação do evangelho de verdade foi Paulo. Por quê? Os demais apóstolos, eles tinham uma visão muito limitada daquilo que Deus fez. Eles tinham uma visão muito ainda judaica. E isso impedia que eles vissem Jesus da forma que deveria ser visto. E vissem os benefícios da graça da forma que deveria ser visto. Então Paulo fala algumas coisas que para eles são absurdas. Mas Paulo tinha esse entendimento e a revelação desse evangelho que nos leva a entender que não somos capazes de nos salvar, é pela graça, amém? A grande estratégia de engano do reino das trevas é negar, diminuir ou desprezar a salvação pela graça de Deus. É por isso que Satanás nega a necessidade do sangue de Jesus e priva as pessoas de crerem no único caminho possível para serem livres do pecado e da morte. Examine sempre cada religião, seita ou filosofia por este ponto-chave. A salvação prometida ou a evolução espiritual, como muitos chamam, é pela graça de Deus? Aí eu me lembro de uma história que um pastor estava contando, se eu não me engano, o Eugene Peterson, sabe, falando, que estava tendo uma discussão teológica e vários pastores tinham passado assim semanas discutindo uma questão teológica. A questão era: o que diferencia o Evangelho de Jesus das demais religiões? Qual é a diferença? E dizem que eles estavam ali nessa discussão já há dias para tentar encontrar um ponto só, que fosse assim um ponto-chave para dizer, olha, o de Jesus é diferente. E aí a história conta que o C.S. Lewis é o criador das Crônicas de Nárnia, mas ele não era um cara que fazia só aquele tipo de filme. C.S. Lewis é um dos maiores teólogos da nossa geração. Ele é um cara esplêndido. Ele tem um livro, se chama Cristianismo Puro e Simples, que você precisa ler, que é onde ele conta a história da vida dele. Ele era ateu e ele saiu do ateísmo. Deus o arrancou do ateísmo. O mais interessante, sem ler a Bíblia, mostrando a ele só através da natureza e das leis morais estabelecidas pela natureza que existe um Criador por trás. E C.S. Lewis, ele era muito, muito simples, mas muito objetivo. Então, quando ele viu aquela discussão, ele disse, nossa, gente, a resposta é muito simples. Imagina, o pessoal uma semana discutindo, teologicamente, aí chega ele e diz que a resposta é muito simples.
E aí então perguntaram para ele, qual é a resposta? A graça. A graça de Deus é a diferença entre o segmento de Jesus e qualquer outro, porque em todos os outros você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Em todos os outros a base é o mérito. Se você for para o islamismo, o mérito. Se você for para o budismo, o mérito. Se você for para o hinduísmo, o mérito. Qualquer outro catolicismo, qualquer os outros ismos, até em alguns lugares o cristianismo. Porque o catolicismo também é considerado cristianismo. Mas o segmento de Jesus, né, que os irmãos do primeiro século chamavam de caminho, o caminho, que é o próprio Cristo, a única condição para você ser salvo é você crer. E esse crer é provocado pelo Espírito Santo, através da fé. Então, a graça de Deus é a distinção. Por que o seu Deus te aceitou? Porque você escolheu Ele? Não. Quem escolheu você? Foi Ele. Por que o teu Deus te aceitou? Porque você se arrependeu dos seus pecados? Também não. O arrependimento é a resposta ao que Ele já tinha feito. Eu me arrependi porque Ele morreu primeiro. Antes de eu me arrepender, Ele já havia morrido. Então a graça é a diferença. Amém? Amém. Do segmento de Jesus para qualquer outra religião. O sacrifício de Jesus é o que Deus providenciou para a nossa salvação? Pergunta ainda em relação às outras religiões, né? Jesus é apresentado como Senhor e Salvador? Não, então é todo... Se não corresponder a esses três aspectos, é uma falsa religião. Na verdade, toda religião é falsa. Se a resposta não for positiva e clara, não é o Evangelho de Jesus. Discirna isso e fuja do engano. Tem uma musiquinha que eu fiz há muitos anos atrás, um pagodezinho. A gente até cantou lá no Junco. Quem estava? Quem estava? Eu cantei, né? É um pagodinho que eu fiz que é assim, ó. Vai gostar, eu que fiz, a autoria minha, tá? Diz assim: conheci Jesus, encontrei a paz, e você, meu rapaz, se quiser pode ter essa luz, é prestar atenção no que ele falou, se abrir de coração para o que ele deixou. Fui no templo do Hare Krishna, palitinho cheiroso cheirei, me ensinaram as rezas esquisitas e até carequinha fiquei. Tudo isso não valeu nada, a minha alma ainda estava perdida. Dispensei a dona morte e abracei bem forte a vida. Conheci Jesus, encontrei a paz, e você, meu rapaz, se quiser pode ter essa luz, é prestar atenção no que ele falou, se abrir de coração para o que ele deixou. Baixei lá na Seixondoye, no meio da japonesada, me ensinaram umas rezas esquisitas e umas palavras engraçadas, mas enjoei da papagaiada, fui saindo bem de mansinho, coloquei o pé na estrada e encontrei o meu caminho. Conheci Jesus, encontrei a paz, e você, meu rapaz, se quiser pode ter essa luz, é prestar atenção no que ele falou, se abrir de coração para o que ele deixou. Baixei lá no centro espírita, mas o meu coração não subiu. Acendi até vela pra Cida, a falsa padroeira do nosso Brasil. Tudo isso era muito bonito, só faltava a sinceridade. Dei um chute na mentira e agarrei-me com a verdade. Conheci Jesus, encontrei a paz, e você, meu rapaz, se quiser pode ter essa luz, é prestar atenção no que ele falou, se abrir de coração para o que ele deixou. Religião pode ser uma boa, mas nem sempre faz um bom papel. Por mais bonitinha que seja, não leva ninguém para o céu. Conheci Jesus, encontrei a paz, e você, meu rapaz, se quiser pode ter essa luz, é prestar atenção
no que ele falou, se abrir de coração para o que ele deixou. Tá bom? Gostou? Gostei! Não vendo, eu lhe dou. É interessante porque uma das coisas que eu fiz questão de destacar na letra é o seguinte, ó. Dispensei a dor na morte, é porque eu não cantei na ordem, mas na verdade fala de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Aí fala assim, enjoei da papagaiada, seria assim a primeira parte, fui saindo bem de mansinho, coloquei o pé na estrada e encontrei o meu caminho. A outra é, dispensei a dor na morte, caminho, verdade, né? Tudo isso era muito bonito, mas faltava sinceridade, dei um chute na mentira e agarrei-me com a verdade. E a terceira parte dispensei a dor na morte e abracei bem forte a vida, que fala de Jesus como o caminho, a verdade e a vida, né? E as religiões não colocam isso. Então ele disse o seguinte, só tem um caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Não, porque todos os caminhos levam a Deus, só existe um caminho. E esse caminho, ele é tão específico que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem. Ele nem disse, ninguém vai. Ele não disse, ninguém vai. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós ensinamos isso tão cedo para nossos filhos, que eu me lembro que a gente estava vindo do Rio de Janeiro de carro, nós paramos no restaurante, estava escrito esse versículo. E estava escrito assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí eu perguntei para a Daniela, né? Perguntei para a Dani, onde é que está o erro naquele versículo ali? Ela disse, na palavra vai. Por quê? Como é que está escrito? Vem. Então a gente ensinou isso desde cedo, né? Que na Bíblia está escrito, ninguém vem ao Pai, a não ser por meio de Jesus. Amém? Então não existe outro caminho a não ser Ele. Não tem religião, não tem filosofia, não tem nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Segundo ponto. O que é a fé para a salvação? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos o quê? Paz. Com Deus. Diga assim para o seu irmão, Deus está em paz contigo. Pode ficar tranquilo. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1 e 2. Desde a quinta lição, estamos estudando sobre a conversão de uma vida ao reino de Deus. Já entendemos que o arrependimento é uma mudança de atitude interior, que nos converte de volta ao governo do propósito eterno de Deus. Também sabemos que este arrependimento verdadeiro sempre está vinculado à fé. Mas que fé é essa que acompanha o arrependimento? Se eu estou arrependido, devo crer em quê? O que significa crer em Jesus? Em nossa cultura religiosa atual, muitos dizem crer em Jesus, mas a Bíblia ensina que crer em Jesus não significa apenas crer que Deus existe, ou que Jesus foi um grande mestre, ou que a Bíblia é muito boa. Afinal, assim também os demônios creem. Tiago 2,19 diz que os demônios creem tanto que eles estremecem. Então, crer só não é suficiente. Tem uma ministração minha que eu falo sobre isso, né? Que o crer só não é suficiente. Existe algo mais, que é seguir os passos de Jesus. Porque até os demônios creem. Eles creem. Eles creem que Jesus é poderoso, eles creem que Jesus é o Senhor, só que eles não se arrependem. Porque eles não têm mais essa capacidade. Examine de novo nos textos bíblicos abaixo quais são as características da fé que acompanham o arrependimento. Primeiro, Marcos 1,15 diz, arrependam-se e creem no Evangelho. Então, se diz que se arrependeu, mas não crê no Evangelho, não adianta nada. Converta-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 21. Então, o verdadeiro arrependimento vai levar a ter fé em Jesus. Creiam no Evangelho. A fé para a salvação é crer no Evangelho de Jesus e não em outro suposto evangelho ou ensino. É crer na pessoa certa, é crer na graça de Deus proposta em Cristo. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé para a salvação é crer que em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. É crer que Ele é o caminho verdadeiro para Deus. É crer na boa notícia do plano de salvação proposto em Jesus e submeter-se ao senhorio pelo arrependimento. Não só no dia que eu aceito, mas todos os dias da minha vida. Conclusão, é crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus.
Se alguém não crê assim, ainda não creu em Jesus como ele é. Ainda não se arrependeu do seu próprio caminho e independência, pois acredita que Deus e o seu plano devem ser do jeito como cada pessoa quer ou imagina. Creia no Evangelho de Jesus e o Senhor e Salvador. Creia no Evangelho de Jesus, o Senhor e Salvador. A pergunta é, você já crê em Jesus dessa forma? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque quando nós falamos que cremos, o que segue depois disso? Uma vida de entrega. O crer é uma entrega diária. Amém? Amém. Não é venha como tu estás e fique como tu queres. Não. Eu venho e eu creio no poder da transformação que o Evangelho gera em nós. Aquele que te salvou é poderoso para te transformar. Amém? Terceira coisa, a confissão. Nas últimas lições estudamos como o arrependimento para a salvação dá fruto integralmente em nossa vida, conduzindo-nos à mudança de atitude, de decisões, de valores. Vamos retornar a esse assunto falando da confissão de nossa fé. 1 João 1,9, Romanos 10, versículo 9 e 10 diz sobre confessar. É a palavra grega homologel, que significa aprovar, reconhecer publicamente, dizer a mesma coisa, concordar com ou admitir. Quem crê em Jesus não tem vergonha do Evangelho. É verdade. Eu sei que muitos aqui no começo, né, levavam a Bíblia para a igreja na sacola do supermercado, né? Escondido numa bolsa, né? Escondia na sacola da Avon para não mostrar, né? Eu me lembro quando eu me converti, eu ganhei uma Bíblia, né? E aí, a primeira vez que eu saí com ela na rua, eu achei estranho, né? Porque estava todo mundo... Eu não sei se estava todo mundo me olhando ou se era a minha sensação. Mas a sensação que eu tinha é que estava todo mundo me olhando assim, né? Eu com a Bíblia na mão. Aí, foi passando, primeira semana, depois eu achava normal, né? Mas tem uma história engraçada que eu ouvi há muitos anos atrás. Tinha uma irmã que tinha vergonha de levar a Bíblia para a igreja. Aí, né, ela levava na sacolinha de supermercado. Sabe como é? Sacolinha? Dobrava bem dobradinha assim, botava debaixo do braço, ninguém sabia que era a Bíblia. Só que ela não usava açúcar. Ela usava rapadura para adoçar as coisas. Aí um dia ela passou na venda, né, no interior, e comprou uma rapadura, né? E levou as duas juntos na mesma sacola, né? Todas as duas enroladas na sacolinha, tal. Quando chegou na igreja, o pastor, levante sua espada. Ela desenrolou a rapadura e levantou pro alto, né? Aí, opa, escondeu de novo. Não sei se é a história que o pessoal conta. Mas tem gente que tem vergonha da palavra. Tem vergonha de manifestar a fé. E o confessar é dizer, não, eu sou sim. Né? Tem os crentes 007, né? Que ele trabalha no lugar e ele é um agente secreto. Ninguém descobre que ele é crente. Né? Ninguém sabe que ele é crente, né? E depois de anos trabalhando, a pessoa vira para ele assim, ô gente, tu é crente? Gente, isso é ridículo. Tem uma fala do AW12 que diz assim, se a sua fé não te denuncia, provavelmente você não tem a fé. Então a tua fé ela tem que te denunciar. Por quê? Porque quando você tem paixão por uma coisa, aquilo te denuncia. Quando você tem paixão por um time, você não gosta nem que ninguém fale mal daquele time, não é assim? Tá falando, você é seu time assim, você já fica, mesmo por educação, você não fala nada, por educação, você é uma pessoa educada, não quiser entrar na discussão, mas você fica por dentro como? Incomodado, fala assim, poxa, falando do meu time, Vai falar de Vitória. né? Então, falar de quê, tio? Vitória. O que é isso? Não, porque eu sou... Não, é Tita. É vice. Isso é speed engano. Como é que pode o time... Só na Bahia. Sim, mas o time não ganha nada. Como é que tem um nome desse, minha filha? Só na Bahia mesmo. Que o time tem esse nome, nunca ganhou nada. Mas é assim mesmo. Tem gente que acredita nos enganos. Mas o outro também não presta, não. Na Bahia, nenhum dos dois presta. Então, voltando aqui, né? Esquece os Jaías e os vice-tórias para lá. Amém? Mas, se a tua fé não te denuncia, tem uma coisa errada com ela, irmão. A sua fé ela tem que te denunciar na sua fala. Pedro, mesmo quando quis negar, não conseguiu. Não conheço ele não. Você fala igualzinho, o sotaque é da Galileia. Não tem jeito, você é galileu. Então, a sua fé ela tem que te denunciar. Porque isso mostra que de verdade você crê em Jesus. Não é só a roupa não, porque tem muita gente com roupa de crente que não é crente.
né? E eu nem sei se existe roupa de crente, né? Que o pessoal criou um padrão, né? Se está de terno e de gravata, né? É homem de Deus. E aí os deputados, então, estão tudo salvos. Porque, né? Os deputados, os executivos, estão tudo na bênção, né? Mas isso não é padrão, não. O padrão de Deus não é a roupa. Né? O padrão de Deus é o caráter, é o comportamento. Né? Vamos fazer isso aqui, tal. Tem eu ouvi um testemunho muito forte de um... Quem foi, Jesus, que me contou esse testemunho? O menino que veio com o Mateus. Lembra que veio com o Mateus Melo, acompanhando o Mateus Melo? Neto. Ele me contou um testemunho muito forte. Ele trabalhava na empresa e tinha um rapaz que trabalhava com ele que... Acho que ele tinha 2 dias que tinha chegado na empresa e o rapaz era viciado em pornografia. Aí veio mostrar para ele um vídeo, né? No celular. Olha para isso aqui. Quando ele olhou assim, ele está repreendido. Aí o rapaz disse assim para ele assim: oxe, você não, ele não, sou crente. E aí o rapaz, então desculpa, irmão, foi mal, tal. Só que ele disse que aquela imagem ficou perturbando a cabeça dele. Né? Os olhos são a porta de entrada da alma. E ele disse que ficou com aquilo na mente, perturbando a cabeça dele. Disse, meu Deus, está repreendido. Que tentação é essa do inferno? Que laço do inimigo é esse? Meu Deus. E aí passou uns dias de guerra, né? E aí ele disse que... Falou, rapaz, esse negócio está me perturbando, né? Aí ele passava sempre numa rua que tinha um prostíbulo. Aí ele parou no prostíbulo. Aí ele chegou para a moça e falou assim, quanto que é uma hora sua? A mulher falou assim, é X tal. Ele disse assim, contou o dinheiro, não era o dinheiro que ele tinha. Sim, eu quero uma hora. Aí a mulher entrou pro quarto com ele. Quando foi tirar a roupa, ele disse, não quero que você tire a roupa não. Eu vim aqui, que você fique uma hora aí que eu quero pregar o evangelho para você. Aí a menina pregar o quê? O evangelho. Aí começou a falar, enfim, a moça se converteu, né? A moça se converteu, depois ele ajudou ela a voltar para o estado dela e coisa e tal. Aí ele brincando comigo assim, o diabo pensando, peguei. Foi pro brejo, peguei eles. Eu só na estratégia, falei, tu vai ver, Satanás, o que eu vou fazer contigo. Na hora H ele toma o bote aí, quem deu o bote foi eu. Eu falei, Neto, mas nem todo mundo pode fazer isso não, né? Aí ele disse assim, não, é verdade, pastor. Depois Mateus puxou minha orelha. Mas assim, quando o rapaz mostrou o vídeo para ele, ele fez questão de falar, epa, pode parar. Não quero ver isso não, que eu sou filho de Deus. Essas coisas não é para mim não. Então quando a gente fala de confissão, a gente pensa somente na confissão de pecado. Não, a nossa confissão de fé é vista na forma como a gente se comporta, como nós agimos nos negócios, né? Com a nossa honestidade, sem querer ganhar vantagem, sem querer ganhar exageradamente, sendo pessoas realmente decentes. Os apóstolos nos ensinam que quando confessamos o nosso arrependimento e fé em Jesus, estamos homologando, ou seja, reconhecendo e concordando que éramos pecadores. Reconhecemos e reafirmamos que precisamos e aceitamos o governo de Jesus sobre nós por ter Ele nos comprado com o seu sangue. Confessar com a minha boca, portanto, é um atestado legal, uma homologação diante de Deus, dos homens, de todo o mundo espiritual, de que creio e preciso do plano de salvação para voltar ao propósito eterno de Deus. Veja uma das aplicações jurídicas da homologação de nossos dias. Confirmação de sentença estrangeira pelo Supremo Tribunal Federal, determinando sua aplicação em território nacional, respeitando os preceitos jurídicos internos. Isso está no dicionário de Aurélio. Se fizermos um paralelo com a confissão da salvação, entenderemos que ao confessarmos nossa fé no Evangelho de Jesus, traremos para a nossa dimensão física e pessoal a sentença e a absolvição de Deus, o justo juiz, executou nas regiões espirituais em nosso favor. Somos justificados por causa do sangue de Jesus. Por que é importante quando alguém diz assim, eu quero Jesus, você levá-la a confessar? Que é a chamada oração de confissão, né? Algumas igrejas não fazem. Essa oração de confissão, ela não é um mandamento. Você não encontra nenhum mandamento assim. Quando a pessoa se converter, não, mas pela Bíblia, de forma subjetiva, você encontra Romanos 10 dizendo que a pessoa tem que confessar com a sua boca. Então, naquele momento ali que ela faz aquela confissão, eu acredito, né, que no mundo espiritual algumas coisas são rompidas. Eu digo porque isso aconteceu comigo. Né? Eu me lembro que eu não fui à frente, eu não levantei a mão como muita gente fez,
Mas de lá do banco onde eu estava, o pastor de lá disse assim, olha, aí onde você está, diga para Jesus, você precisa dele, confessa ele como Senhor. E eu fui e fiz a minha oração maluca, né, cheia de gíria naquela época ainda, e confessei Jesus como meu Senhor, e eu percebi que alguma coisa aconteceu em mim. Foi como se algo fosse quebrado no mundo espiritual. Algumas pessoas dizem, não, foi uma emoção. Não foi só uma emoção. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei o que houve em mim. Eu sei a mudança que aconteceu em mim. Naquele momento eu vi que alguma coisa no mundo espiritual tinha se rompido. Hoje eu tenho uma visão espiritual muito mais ampla, então eu sei que aconteceu ali uma libertação. Cadeias foram quebradas, grilhões foram quebrados. Eu passei a chorar bastante, coisas que eu não fazia era chorar. E eu passei mais de um dia e meio chorando, arrependido por tudo que eu tinha feito de errado e querendo mais de Jesus. Então, houve alguma coisa ali que foi quebrado por meio da confissão. Amém? Veja alguns exemplos da confissão ocorrendo na conversão de vidas ao reino de Deus. Atos 19, do 18 ao 20, fala disso. Marcos, capítulo 1, versículo 4 e 5. É por isso que chamamos de oração de confissão, a oração que ajudamos as pessoas a fazerem em sua conversão ao reino de Deus. Aqui está um exemplo. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, porque tenho vivido independente do teu governo. Eu me arrependo e creio que o Senhor morreu pelos meus pecados, ressuscitou para me dar nova vida. Perdoa os meus pecados, recebe minha vida em teu reino, pois a partir de hoje eu reconheço que tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Renuncio a todo pacto com outro reino espiritual. Peço-te que o teu Espírito venha habitar em mim, revelando e ensinando toda a tua verdade. A partir de agora sou nova criatura e tenho a vida eterna. Amém. Amém? Amém. Quarto ponto. A fé é o estilo de vida da pessoa que foi salva. Amém? Amém. A gente ouve muitas pessoas assim, agora eu estou vivendo pela fé. Não, desde o dia que você se converteu, você tem que viver pela fé. O justo viverá da fé. Salvação é uma palavra de amplo significado. A fé que nos capacita a crer no Evangelho e nos voltarmos para Deus é apenas o início da caminhada de uma vida inteira pela fé. Ela se associa ao arrependimento, gera conversão e novo nascimento. Leia a definição bíblica sobre fé escrita na carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Alguém sabe de qual? Hebreus 11, 1. A fé é o firme das coisas que se esperam e a certeza que não se vê. Isso é a definição de fé. A fé não é um mero sentimento, mas um firme fundamento em nosso interior acerca das coisas que esperamos e ainda não vemos. Você sabe que um dos nossos maiores erros ao ler a Bíblia é não observar detalhadamente o que a Bíblia está dizendo, né? Você sabe disso, né? Por isso tem um segmento no Brasil que alguns consideram como seita, mas tem muita coisa rica a ensinar. Eu particularmente não considero como seita. Que eles nos ensinam a não somente ler a palavra, mas eles dizem que você tem que orar, ler. É ler a palavra, orando a palavra, para descobrir as revelações que ela traz. E um dia eu estava lendo sobre isso, a gente fala rápido, né? A fé é um fundamento, coisa e tal. Mas a palavra-chave aí é a palavra firme fundamento. Firme fundamento. O que está querendo dizer? Está querendo dizer que se você é uma pessoa de fé, você vai ter um fundamento firme. E tudo que tem um fundamento firme cresce. Não se abala facilmente. Tudo que tem um fundamento firme, Hebreus 11, 1, dura. Tudo que tem um fundamento firme pode ser construído algo em cima. Então Deus não constrói sobre a vida de pessoas que não têm fé. Deus só constrói sobre a vida de pessoas que têm fé. Porque para Deus construir, o fundamento tem que ser firme. E se o fundamento não é a fé, se o fundamento é a emoção, quando a emoção mudar, vai mudar também o projeto. Acorda, Tico? Se o fundamento é o homem, quando o homem cair, ele cai. a pessoa cai junto.
Se o fundamento é aquela igreja que ele ama, se acontecer alguma coisa com a igreja, Cai. ele também cai. Se o fundamento é um estilo evangélico, sei lá, um segmento, ou seja, se o fundamento for qualquer outra coisa que não seja a fé em Jesus, ele não é firme. Ele só é um firme fundamento quando esse firme fundamento está alicerçado na fé em Jesus. E aí a grande pergunta, né? Por que abandonar Jesus se as pessoas me fizeram mal? Por que abandonar Jesus se os homens traíram, decepcionaram, caíram? Por que abandonar Jesus? Eu não preciso abandonar Jesus, porque a minha fé está fundada nele. Eu encontrei muitas pessoas afastadas do evangelho, que eu ia conversar com ela e perguntava: por que você saiu da igreja? Ah, porque aconteceu isso, porque o irmão faz isso, porque o irmão fez aquilo. E eu gostava de fazer uma pergunta para essas pessoas. Eu dizia assim: e Jesus? Ele fez o que com você? O que foi que Jesus fez com você? Nada. Peraí, eu não estou entendendo. Quer dizer que você é meu amigo, aí uma pessoa te maltrata e você acaba a amizade comigo porque a pessoa te maltratou. Tá certo isso? Ah, não. Você acha isso justo? Não. Então, meu irmão, volta para Jesus. Foi o que ele te fez. Não fez nada. Mas a gente, né, às vezes, associa a nossa condição de relacionamento com Deus com o que acontece. Não, a minha fé está em Jesus. A sua fé deve estar somente em Jesus. Amém? Amém. Amém, Jás? Amém. Amém. Aleluia. Dá uma bandeira aí que o som não passa. Fica de pé. A fé é uma habilidade que Deus tem e que Ele deu a cada um dos seus filhos. É uma medida de habilidade sobrenatural que começa com a salvação e deve ser fortalecida e edificada a cada dia pela palavra. Deus quer que a fé seja o nosso estilo de vida. Hebreus 10:38 diz: o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. No módulo 3 estudaremos sobre este crescimento na fé, né, no módulo 3. Para a gente terminar, a certeza da salvação. Interessante, né, que a primeira vez que alguém me fez essa pergunta, você tem certeza de salvação? A primeira vez que alguém me fez essa pergunta, eu já era pastor. E a pessoa que me fez essa pergunta, até ela me fazer essa pergunta, geralmente eu respondia assim: eu estou me preparando, né? Estou buscando aí. Ele disse: não, então você não é salvo. Se você não consegue dizer assim, eu tenho certeza de salvação, é porque de verdade você não foi salvo ainda. Que quem é salvo tem certeza. Se Jesus voltasse agora, você estaria salvo? Estaria. Eu não tenho dúvida. Eu também não tenho. Se tem alguma dúvida aí, eu vou aproveitar hoje e fazer confissão de fé de novo. Né? Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor, meu Salvador. Quem é salvo tem que ter certeza. Isso não é orgulho, não, irmãos. Isso não é orgulho, isso é certeza. Primeiro porque quando a pessoa diz que não tem certeza, ela está olhando para Jesus ou para ela? Não é graça, né? Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser e vou sair por aí dizendo assim: eu tenho certeza de salvação. Não, não estou falando isso. Até porque se você foi salvo de verdade, você vai querer praticar boas obras. É o que nós lemos em Efésios 2:10. Então, a certeza de salvação vem da convicção de que somos sustentados pela graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A fé na graça de Deus nos proporcionará segurança e certeza de que somos salvos mesmo. A fé é o firme fundamento, a substância das coisas e fatos que ainda não vemos ou sentimos. Não dependa nunca das circunstâncias ou de suas obras para crer em sua salvação. Eu acho que eu não estou salvo hoje, não. Olha, tem gente... quando você é novo convertido, deixa eu contar aqui algumas gafes minhas de novo convertido, tá? Vai que tem alguém que tem algumas delas aí, né? Mas assim, quando eu era novo convertido, meio novo convertido, eu achava que tinha dia que eu não pecava. Porque assim, eu passava o dia todo na igreja, né? Não saía para lugar nenhum. Então, só orando, jejuando. Aí eu dizia assim: obrigado, Deus, porque hoje eu não cometi nenhum pecado. Achava, no fundo eu acreditava que eu não tinha cometido nenhum pecado. Mas pastor, você cometeu?
Irmão, isso é impossível de não acontecer. Porque nós não pecamos só por ações, pensamentos, intenção. Você pode ter um julgamento, né? Você ver uma situação e você julgar. Já é um pecado se você fizer um juízo errado. E palavras, né? Às vezes palavras ditas em momentos inesperados. Então, só que Deus, ele faz muita distinção nas palavras de João de que existem pecados que são para a morte. Existem pecados que não são para a morte. Então quer dizer que tem diferença de pecadinho e pecadão? Não. Para Deus tudo é pecado. Mas existem aqueles pecados que Deus percebe que eles foram provocados da maldade do coração. E Jesus disse que é do coração do homem que vem, né, essas maldades. Então quando é algo provocado de propósito, Deus sabe. Mas quando é um acidente, quando é um desvio de conduta momentâneo por algo que você percebeu. Oi, Miguel, vai para onde assim? Pega a linha, eu quero é ver. Viu? Isso aí é um treino. Então, temos que ter certeza, amém? Se eu creio no plano de salvação em Cristo, então também eu creio que estou salvo por meio dele. Amém? Se você se arrependeu do pecado e creu no Evangelho de Jesus, você está salvo. Nossa salvação é real, porque o Evangelho é real. 1 João capítulo 5, versículo 11 ao 13, né? Romanos 8, 14, 16, 1 João 14, 13, depois vocês vão pegar a referência. O Espírito de Deus que agora habita em nós testemunha que somos filhos de Deus. Na medida em que nos relacionamos com Ele e somos guiados por seu Espírito, percebemos isso pela fé. Temos o poder de sermos feitos filhos de Deus no momento que cremos. É mesmo que ainda pequenos por causa da natureza terrena, o sangue de Jesus tem poder eterno para nos perdoar e purificar. A conversão e transformação contínua em nossa vida testifica que somos novas criaturas. Amém? Amém? Aconteceu algo comigo. Tem alguém novo aqui dentro. É o novo homem. Amém? Para a gente terminar, as tarefas meditando dessa semana você já orou confessando seu arrependimento e fé no Evangelho de Jesus? Sim. Se não fez, faça. Aproveite hoje. Você agora está seguro da sua salvação? Sim. O que te dá essa segurança? A graça. O povo a Tita está aprendendo. Agora que você sabe que a salvação é pela graça e mediante a fé, você pode identificar algum ensino falso no qual você cria antes? Por que uma filosofia ou ensino é falso? Uma pergunta boa essa aqui. Por que uma filosofia... Quando que uma filosofia ou ensino é falso? Eu já dei a resposta antes. Que é pelas obras. Vamos lá, está muito pobre ainda. Eu falei, gente, quando é que eu reconheço que o segmento é falso? Quando o fim de fundamento não está na fé em Cristo. Na graça, quando não tá pela graça. Não é pelo mérito, tudo é pelo seu. E quando Não. Cristo não é o Senhor. Quando Jesus não é o meio único, exclusivo de salvação, de confissão. Amém? Amém. Tarefa semanal, logo faremos nossa avaliação, né? Que a gente vai separar, vamos ter uma avaliação, tá? No fechamento dessa matéria, a gente vai ter uma provinha na última aula, com pergunta de todas as matérias. Para mim, vocês estão aprendendo, né? Então, quem está aprendendo não tem medo de prova, né? Então, vai ter, são 8 aulas, vão ser, se eu não me engano, 2 perguntas de cada aula. Então, a gente vai ser 16 perguntas. Né? Não vai ter tempo para colar não, porque algumas dessas perguntas vão ser... Na verdade, vão ser 20, a gente vai fazer aí umas orais, né? Tipo, 7 verdades sobre Jesus, né? E outras coisas mais, né? Qual o propósito eterno de Deus? Perguntas fáceis assim, né? Quem não sabe qual é o propósito eterno de Deus? Todos aqui já sabem, né? Qual o versículo que fala tal coisa? Vamos fazer perguntas assim também, tá bom? Então vai ser sem ser na próxima, na outra terça-feira. De hoje a 15, né? Salvos pela África, né? Mas Jardim vai estar aqui para fazer a prova com vocês. Opa! Que bom, né? Que Jardim vai estar aqui para fazer a prova com vocês. E Jardim é mais exigente que eu. Só aquele olhar dela,
meu Deus, já tá um branco, já dá um nervoso. Amém. Então estudem, tá? Que de hoje a 15 tem o quê? Prova. Amém? E vai ter prêmio para quem tirar 10, viu? Prêmio de motivação, vai ganhar um presente. Motivo de oração dessa semana: adore o Pai pela sua graça. Ore para que o Espírito da verdade te ensine mais sobre a fé. Ore pelas vidas que ainda não entendem a graça de Deus em Cristo. Amém? Amém. O nosso prazo para ler o Evangelho de Marcos termina hoje, não é isso? Não, é semana que vem. Ah, na outra? Ah, tá. Ok. É bom. Todo mundo trazer a resenha de hoje a 8 do Evangelho de Marcos. Amém? Amém. Para memorizar, versículo da semana. Quem foi que eu escolhi? Gabi, Tamires e Geisa. Muito fácil. Efésios 2, 8 e 9. 2 versículos, muito fácil. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém... Meu irmão, se não gravar isso, né? Ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Tá muito fácil, meu Deus do céu, né? Então, beleza? Para a gente orar, fechando e ofertarmos. Então, vamos lá. Semana que vem, resumo do Evangelho de Marcos.